Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma pequena viagem na história da cidade de Olinda, que fica localizada no estado de Pernambuco. Dom João III, rei de Portugal, desejando acelerar o ritmo da colonização brasileira, resolveu introduzir um novo sistema político administrativo, as capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco foi concedida a Duarte Coelho, que por volta de 1535 fundou a vila de Olinda. Vamos iniciar o nosso passeio na cidade de Olinda, onde viajaremos nas suas belas paisagens e na sua riqueza arquitetônica. Iremos começar falando do seu traçado. A sua implantação foi feita em um local estratégico por ter relação com a sede da capitania, o porto e os engenhos. Seu traçado é de um território agrícola exportador, é composta por colinas e possui topografia acidentada. A vila se expandiu ligando os pontos focais e nodais da cidade. Possui um tecido urbano que se amolda com a topografia acidentada da cidade, com ruas estreitas e tortuosas e um sistema anelar de formação do século XVI. Já vimos o traçado de Olinda, então vamos ver agora o seu sistema de fortificação. Outras fortificações fizeram a defesa de Olinda, porém não existem mais. São eles Forte de São Jorge e Forte Madame Bryan. O Forte Diogo Paz não pôde ser concluído devido à invasão holandesa e seus alicerces foram aproveitados mais tarde para a construção do Forte Madame Bryan. O sistema de abastecimento da cidade de Olinda era feito por bicas, que atendiam a população mais pobre, sendo elas Bica dos Quatro Cantos, Bica de São Pedro e Bica do Rosário. De acordo com o registro histórico, a Bica dos Quatro Cantos, que fica localizada na Rua dos Quatro Cantos, no Amparo, foi construída em 1602. Chamada também de Fonte da Tabatinga, chegou a ser destruída e posteriormente recuperada. Construída no século XVI, a Bica de São Pedro localiza-se na Rua Henrique Dias Varadouro e é a que possui maior vazão de água. Segundo a lenda popular, suas águas surgiam de uma vertente que ficava por baixo do altar-mor da igreja matriz de São Pedro Marte. Ficou conhecida inicialmente como Fontainha. Montada no Foral de Olinda em 1537, a Bica do Rosário, que se localiza no Largo do Rosário Bom Sucesso, é talvez a única remanescente do Val de Fontes, um riacho existente no século XVI. Manancial fecundo, com seu belo frontispício adornado por paredes com jarros de pedra, a bica ostenta em sua base o secular brasão da cidade. É uma importante peça colonial e apresenta uma escadaria toda lajeada em pedras. Agora que já conhecemos sobre o abastecimento de Olinda, que tal conhecermos um pouco sobre sua arquitetura civil? Possui lotes retangulares e alongados, uma testada estreita e laterais aprofundadas, e sua implantação não apresenta recuos laterais e frontais. Interior de casas coloniais que apresentam portas e janelas. O Sobrado Mourisco fica localizado na Rua do Amparo, antiga residência do início do século XVII. Manteve íntegras suas características originais. No andar térreo, vê-se as duas portas de vergas e ombreiras retas, ambas de pedra. No andar superior, portais iguais aos do térreo. O balcão é em muxarabim, apoiado sobre cachorros de pedra. Durante os trabalhos de recuperação, foram encontrados tijolos pesando 24 kg de dimensões originais. Toda a originalidade da obra foi preservada.
O antigo Paço dos Governadores Gerais do Brasil fica localizado na Rua de São Bento, no Varadouro, e foi construído no século XVII, após a restauração pernambucana, de onde o país foi 3 vezes governado. Em 1824, recebeu a Assembleia Constituinte e Legislativa da Confederação do Equador. Foi modificado e ampliado no final do século XIX, recebendo a feição neoclássica em sua fachada. Apresenta assoalho em P, escadaria original em cedro e o piso em mosaico. Atualmente é a sede da Prefeitura Municipal de Olinda. Vamos mergulhar mais um pouco na arquitetura da cidade de Olinda, agora conhecendo suas igrejas. O Mosteiro de São Bento fica localizado na Rua de São Bento, no Varadouro. Construído a partir de 1586, o Mosteiro de São Bento de Olinda é a segunda instalação beneditina em terras brasileiras. Foi destruído pelos holandeses, reconstruído a partir de 1654 e concluído em 1759, recebendo estilo barroco. O prédio apresenta frontão com volutas barrocas, brasão beneditino, óculo centrado entre as janelas do coro, portas almofadadas e torre sineira coroada por uma cúpula. A igreja abacial é austera e monacal, seu interior é de nave única e o forro é pintado com ornatos em motivos florais. O coro da igreja é em laje apoiado por colunas sobre bases, com púlpitos ricamente trabalhados, e o arco cruzeiro é em cantaria com colunas ladeadas por altares. A capela-mor é em estilo barroco e o seu teto pintado em motivos conventuais. O altar-mor possui retábulo de influência barroca, neoclássico e rococó e sua madeira revestida em ouro. No trono principal do altar, encontra-se a imagem do patriarca São Bento. A sacristia conventual é a mais rica das igrejas de Olinda, com elaboradas talhas douradas, espelhos de cristais e painéis mostrando a vida pertinente de São Bento. Além de um lavatório de pedra e diversos quadros a óleo, chama a atenção do Cristo crucificado em tamanho natural que se encontra no coro de costas para a capela-mor em função dos escravos que não podiam entrar na igreja. O convento de São Francisco localiza-se na Rua de São Francisco, no Carmo. Foi construído em 1585 com projeto do Frei Francisco dos Santos, sendo o primeiro estabelecimento franciscano do Brasil. É formado por um conjunto que inclui a Igreja Nossa Senhora das Naves, a Capela de São Roque, a mais antiga capela da ordem terceira secular existente no país, a Capela de Santana, revestida com painéis de azulejos, e o claustro, com 16 painéis e azulejos portugueses que retratam a vida e a morte de Francisco de Assis, e a sacristia. Nesses conjuntos, chama a atenção o rico trabalho de talha em madeira do teto, com caixotões contendo pinturas do século XVIII. Sua capela-mor conventual é parte da primeira igreja primitiva, projetada antes do incêndio causado pelos holandeses em 1631. Atualmente, a igreja apresenta elementos arquitetônicos raramente utilizados na região, como a galilé e a arcada, originários das igrejas de 3 naves. Em 1831, foi instalada no local a primeira biblioteca pública de Pernambuco. Localizada na rua Bispo Coutinho, no Alto da Sé, a igreja de Nossa Senhora da Luz, do antigo hospital da Santa Casa de Misericórdia de Olinda, foi construída em 1540 por ordem da coroa portuguesa. Em 1630, o estabelecimento foi saqueado pelos holandeses e incendiado no ano seguinte. Depois da saída dos flamengos, em 1654, a igreja foi reconstruída com a feição do barroco, com reminiscências da Renascença portuguesa. A Igreja da Misericórdia possui um adro com muros de arrimo e escadaria de acesso assimétrico. O frontispício da fachada possui 2 volutas que se alçam sem apoio e sobre elas um brasão real em relevo. É uma pena, mas a nossa viagem está terminando. Porém, antes vamos conhecer um pouco sobre a arquitetura rural e sobre os engenhos de Pernambuco. Esta é a edificação mais antiga do engenho Jundiá, a Casa de Purgá, que fazia o beneficiamento do açúcar ainda de forma artesanal. É de 1817, quase 200 anos de história sendo preservado de uma forma original. A Casa de Purgá é um pouco abaixo da Casa Grande. Aqui nós temos aqui um conjunto formado pelo encaixotamento, a antiga destilação e a Casa de Purgá. A Casa de Purgá que ainda se mantém da mesma maneira que foi
quando foi construída em 1817. E isso aqui é praticamente um museu com peças de 200 anos. De 200 anos. Nós temos aqui as cangas, que era usada para tracionar os carros de boi, como os animais. Nós temos o cambito, que se carregava a cana. Botava nas cangalhas. Nas cangalhas dos cavalos e dos burros. Nós temos um banguê. E aqui tem um tacho grande, né? Exato, era o tacho onde o mel era apurado. Para depositar, era a última etapa do mel no cozimento. Esse engenho Itaparacurá, do ponto de vista histórico, ele é também muito rico porque ele preserva muitas edificações. Então, é um engenho que tem casa grande, que tem igreja e que tem cemitério, que, como era de costume na época, era construído na parte geograficamente mais alta, e depois, ao longo da colina, iam tendo as outras casas. Tinha uma mercearia que a gente chamava de barracão, onde se vendiam os víveres, tem toda a moita. O que se chama casa grande nem sempre era uma grande casa. Casa grande é uma expressão que surgiu somente no século XIX, né? E que ficou, assim, sacramentada com o livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Mas nem sempre se chamava casa grande, nem as casas eram grandes. Tanto os holandeses se referem às casas dos donos de engenho, como se o senhor de engenho não fizesse muito caso, não desse muita importância à casa, desde que o engenho fosse bem, o resto era secundário, né? Com o tempo, né, principalmente no século XIX, é que a gente vai ver casas monumentais, onde realmente, por conta até mesmo da melhoria das comunicações, famílias passam a residir nas casas grandes, né? As fábricas não, as fábricas e as moitas, né, elas tinham a sua fisionomia, o seu aspecto praticamente ditado pelo processo construtivo, né? Se as moendas eram movidas a roda d'água ou a animais, né? Isso de certa forma definia um layout da fábrica. A capela também era muito simples, mas simples mesmo era a senzala, né? Realmente, porque a senzala era praticamente um depósito, gente, né? Não tinha nenhum conforto, né? Era quase como se fosse uma prisão, né? A casa grande, ela não era desse tamanho que a gente vê hoje, ela era uma casa bem menor, tanto que a casa ela é bem mais antiga do que a capela. Depois é que teve a construção da capela e posteriormente essa casa grande ela foi crescendo ao lado, em direção à capela, até hoje formar um só corpo, que isso é uma das características marcantes aqui deste engenho. O senhor de engenho chegava à capela por uma ligação a partir da parte superior, do pavimento superior do engenho, e chegava à capela no coro ou nas tribunas e podia assistir às missas sem se misturar com o povo ou com os escravos. Quer dizer, é um tipo de arquitetura que mostra claramente a discriminação social. As capelas mudaram um pouco, né? O que talvez se possa falar como característica marcante dessas capelas é um alpendre na frente, né? O que se pode atribuir ao fato de muitas pessoas assistirem à missa fora da igreja.